Vamos lá. Aqui na atividade tem, observe o número 47.639.158 e responda. Esse número ele tem ordens. Cada um desses algarismos é uma ordem. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 ordens. Classes. Cada 3 ordens, eu formo uma classe. Então, ele vai ter 1, 2, 3 classes. Esse aqui, ele está errado. Então, esqueçam ele. O ocupa a ordem das unidades. Quem está na ordem das unidades aqui, ó, unidade, dezena e centena. Então, quem está na ordem da unidade é o 8. O ocupa a ordem das dezenas, ó. Dezena é ocupado pelo algarismo 5. O 1 ocupa a ordem das, o 1 no caso é a ordem das centenas simples. O ocupa a ordem das unidades de milhar. Então, aqui eu tenho a unidade, dezena e centena simples, unidade de milhar. Então, a unidade de milhar é ocupada pelo algarismo 9. O 3 ocupa a ordem das, o 3 é a ordem das dezenas de milhar. Dezenas de milhar. O ocupa a ordem das centenas de milhar. Quem está na centena de milhar é o algarismo 6. O 7 ocupa a ordem das, o 7 já está na ordem da unidade de milhão. Então, o 7 ocupa a ordem das unidades de milhão. E o 4 ocupa a ordem das dezenas de milhão. Bora. Decompõe os números como no modelo. Nessa decomposição, eles estão utilizando o valor relativo de cada algarismo. De cada algarismo dentro, de acordo com a sua posição no seu quadro valor de lugar. Então, aqui, no caso 3, ele vale aqui a 3 milhões, 700 mil, 50 mil, 8 mil, 70, mais 9. Então, aqui nós temos 3 milhões, mais 700 mil, mais 50 mil, mais 8 mil, mais 70, mais 9. Continuando. 20 milhões, mais 8 milhões, mais 600 mil, mais 7 mil, mais 300, mais 10, mais 2. Tá dando até aí? 400 mil, milhões, 60 milhões, 5 milhões, 300 mil. Vou começar a apertar que não vai dar. 90 mil. Mais 1000.
Vou continuar bem pequenininho aqui em cima. Mais 700. Mais 20. Acabou. Deu para colocar todos. 90 milhões. Mais 3 milhões. Tentar escrever pequeno para dar para tudo. 400 mil. 50 mil. 7 mil. 100. Mais 30. Mais 8. 100 mil. Mais 20 mil. 8 mil. 900. Mais 3. 700 milhões. 9 milhões. 500 mil. 6 mil. 300. 10. Mais 4. 50 milhões. 6 milhões. 400 mil. 20 mil. 5 mil. 200. Mais 7. 9 milhões. Mais 600 mil. 50 mil. 9 mil. 200. Mais 70. 300 mil. 8 mil. 800. Mais 3. Pronto. Vamos continuar aqui a nossa correção. Aqui eu tenho. A China é o país mais populoso do mundo. Até o início de 2003, a população estimada é de 1.286.540.000 habitantes. Represente o número acima no quadro posicional e responda. Aqui nós temos o quadro posicional, que é o quadro valor de lugar. Para a gente começar a colocar o número no quadro posicional, é bom a gente começar sempre da direita para a esquerda, ou de trás para a frente. Sempre começando da menor ordem, que é a ordem das unidades simples. Então, aqui colocamos 0, 0, 0, 5, 4, 5, 6, 8, 2, 1. Então, aqui eu tenho 1.286.545.000 habitantes, né, no caso. Qual é o sucessor desse número? Sucessor é quem vai vir depois.
Então, depois vai vir 1.286.000.000, 545, desculpe. 545.001. Antes dele veio 1.244.999. Quantas ordens tem esse número? Cada algarismo representa uma ordem. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai até a 10ª ordem. Então, ele tem 10 ordens. Quantas classes? Cada 3 ordens forma uma classe. A classe pode ser completa, com 3 ordens, ou incompleta, com uma só. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Ela possui 4 classes. Que algarismo ocupa a 8ª ordem? Olhando no quadro valor de lugar, fica fácil observar que a 8ª ordem, que é a ordem das dezenas de milhão, é ocupado pelo algarismo 8. Qual o nome da 11ª ordem? A 11ª ordem, como está aqui, embaixo já tem o nome dela, é a dezena de bilhão. Dezena de bilhão. O algarismo 1 na 10ª ordem representa 1 na 10ª ordem. Se ele é uma unidade de bilhão, então ele representa 1 bilhão de unidades. Então, ele vai ter 1 bilhão de unidades. O algarismo 6, na 7ª ordem, representa 6 na 7ª ordem. Ele está na unidade de milhão. Se está na unidade de milhão, ele vai representar, ou na unidade de milhão, 6 milhões. Decomponha o número. De novo, decompor o número é colocar o valor de acordo à sua classe, a ordem que ele ocupa. Então, 1, ele está na ordem da unidade de bilhão. Então, esse 1, ele vale 1 bilhão. Mais o 2, ele está na ordem das centenas de milhão. Então, ele vai valer 200 milhões. Nós temos 80 milhões. Mais 6 milhões. Mais 500 mil. Mais 40 mil. Cinco mil. Agora, vamos escrever esse número por extenso. Aqui eu tenho 1 bilhão 286 milhões
545. Mil. Pronto. Corrijam a atividade direitinho. Qualquer dúvida, estamos tirando depois. Beijo. Vamos agora à correção de língua portuguesa. Questão 1. Quantas letras e quantos fonemas há nas palavras abaixo? Então, vermelho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele possui 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O LH é dígrafo, eu conto um só som. 6, 7. 7 fonemas. Fonemas é o som produzido pela letra. Cabeça possui 6 letras e 6 fonemas. Todas as letras são pronunciadas. Sanduíche. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras. Mas a palavra sanduíche, eu possuo 2 dígrafos. Que é um dígrafo nasal, e o CH, que tem um som de X. Tem 3 vogais, tá bom? E 2 consoantes. Tartaruga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tô me confundindo. Letras e fonemas agora todas. 1, 2, 3, 4. 4 vogais. 1, 2, 3, 4, 5. 5 consoantes. Joaninha. 1, 2, 3, 4. 4 vogais. E tem 1, 2, 3, 4 consoantes. Tesoura. 1, 2, 3, 4 vogais. 1, 2, 3. 3 consoantes. Rinoceronte. Rinoceronte eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 vogais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 consoantes. Pimenta. 1, 2, 3. 3 vogais. E tem 1, 2, 3, 4 consoantes. Classifica o ditongo das palavras abaixo em crescente ou decrescente. Só lembrando que, para ser ditongo crescente, ele tem que começar com uma semivogal e depois a vogal. Primeiro vai vir a semivogal e depois a vogal. Para ser decrescente, primeiro vem a vogal e depois a semivogal. Língua. O A sempre será vogal. Então, no caso de língua, se A é vogal, quem está na frente é uma semivogal. Então, língua vai ser um ditongo crescente. Crescente do menor para o maior.
O menor é a semivogal e a maior com mais força é a vogal. Constrói. Aqui no encontro vocálico, eu vou ter uma vogal pronunciada com mais força e depois dela, então, vai vir uma semivogal. Vogal mais forte por mais fraco, então eu vou ter a ordem decrescente. Depois, aqui eu tenho vogal e semivogal. Se é vogal e semivogal, também é ordem decrescente. Brasileiro, vogal, semivogal, ordem decrescente. Feio, feio, ó, vogal, semivogal, ordem decrescente. Redação, vogal, semivogal, ordem decrescente. Múmia, semivogal, vogal, ordem crescente. Quando, semivogal, vogal, ordem crescente. Classifique os encontros vocálicos em ditongo, tritongo ou hiato. Saguão, temos encontro de 3 vogais juntas. Então, nós temos um tritongo. Circuito, nós temos, ó, 2 vogais juntas, um ditongo. Artéria, 2 vogais juntas, ditongo. Pinguim, 2 vogais juntas, ditongo. Cupuaçu, nós temos vogal e vogal separada, em sílaba separada. Então, aqui nós temos um hiato. Gratuito, a mesma coisa, se separam. Nós temos um hiato. Não, desculpe. Aqui eu tenho um ditongo. Gratuito. Ditongo. Rainha. Aqui eu tenho um hiato. Paraguai. Aqui eu tenho um tritongo. Separe as sílabas das palavras e classifique-as como encontro consonantal ou dígrafo. Separando a sílaba de queimado, quei, ma, dó. Queimado, nós temos encontro consonantal ou dígrafo, ó, dígrafo. Grama. Aqui nós temos um encontro consonantal. Machado. Nós temos aqui um dígrafo. Cravo. Temos um encontro consonantal. Flor. Nós temos um encontro consonantal. Telha, nós temos dígrafo. Massa, nós temos dígrafo.
cobra. Nós temos encontro consonantal. Captar. Nós temos um encontro consonantal. E fogueira. Nós temos um dígrafo. Eu. Pronto. Espero ter ajudado. Não esqueçam de corrigir direitinho.